Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas Escondidas. Entrevista com Paulo, baseado em Romanos 7, 1 a 10. Paulo, muitos cristãos nos dias de hoje dizem que não é mais necessário guardar a lei de Deus, que ela caducou. É isso mesmo? Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Romanos 7. Ok. Então você fala aos irmãos de verdade sabem a lei, certo? E os seus irmãos sabem que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele viver. Entendi. Paulo, poderia então nos dar um exemplo? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Vejamos então. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada a ele pela lei, mas uma vez morto o marido, ela está livre da lei do marido. Isso quer dizer então que se Cristo morreu, a igreja está livre da lei, não? Perdão, mas está confuso. Nós estamos livres ou não da lei? Até aqui parece que sim. Parece que você está ensinando que não precisamos mais guardar a lei. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro. Poderia explicar melhor isso? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Agora entendi. Da mesma forma que uma vez morto o marido, eu estou livre da lei que me prende ao marido, assim também nós estamos mortos. Não é a lei que morreu ou está morta. Uma vez que eu me converto, eu morro e a lei, portanto, não pode mais me condenar, é isso? Agora que Cristo morreu, a lei não me condena mais. Ou seja, o nosso advogado nos libertou da condenação da lei e não da lei. É isso, Paulo? Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Vejamos então, Paulo. Então está falando de que quando estávamos na carne, antes estávamos presos à lei do pecado e não à lei de Deus. A lei aqui é a lei da hereditariedade que me leva a pecar. E esta lei do pecado opera a morte, já que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto não me converto, estou preso à lei da hereditariedade, mas uma vez que escolho o verdadeiro marido, que é Cristo, morro para o velho eu, e esta lei não me atinge mais, porque agora eu sou uma nova criatura. Mas agora, temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Romanos 7,6. Mas é confuso, porque uma hora parece que você está falando da lei de Deus e outra hora da lei do pecado. Afinal, a lei de Deus então é ruim ou é boa? Está ou não em vigor? E se está em vigor, para que serve se ela não me condena mais? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei não é pecado, ou seja, não é porque eu estou na graça que a lei deixou de ser boa. Eu preciso dela porque sem ela eu não sei o que é pecado, já que você diz em outra parte que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, embora a lei não me condene, é ela que me diz, por exemplo, que a concupiscência ou a cobiça é pecado. É isso? Está certo? Mas como a lei ou o mandamento faz isso? Mas o pecado,
tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porque sem a lei estava morto o pecado. Então, o pecado se aproveita e é como se ele usasse o mandamento que me diz o que é pecado e opera em mim toda a concupiscência, ou seja, agora, através da lei, eu consigo ver quão pecador eu sou, pois ela me mostra isso e mais. Porque se não existe lei, então não existe pecado. Ótimo, agora está ficando claro. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Mas Paulo, você sempre guardou a lei. Você nasceu fariseu. Como seria isso? Há um momento. Você está dizendo que vivia sem lei, porque você achava que guardava, mas não guardava, porque você tentava guardar pela sua própria força e matava inclusive os cristãos e os perseguia e não percebia que estava perseguindo o verdadeiro povo de Deus e não via que estava condenado. Por isso Jesus te disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Certo? Ou seja, você vivia na letra, mas não entendia a lei em espírito. Vivia sem lei, mas achava que era justo e que aguardava. Quando seus olhos foram abertos e veio o mandamento de Deus na real compreensão, você viu que matar era pecado. E viu que, como Jesus também disse, qualquer que odeia seu irmão é homicida. 1 João 3,15. Então você percebeu que odiava os cristãos e que estava transgredindo o mandamento que diz: não matarás. Perfeito. Mas por que muitos cristãos sinceros hoje acham que a lei é um peso, um fardo pesado? Por que acham que não está mais em vigor? E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Romanos 7,10. Espere. Então, de fato, como diz a palavra, nada de novo debaixo do sol, certo? O mandamento de Deus, que é e sempre foi para a vida, para dar sabedoria, para fazer um povo entendido, você, enquanto não estava de fato convertido, achava que era para a morte. Ou seja, você estava na igreja, pertencia à igreja de Jerusalém, mas aprendeu com os pastores da época, os doutores da lei, e achava que o mandamento era pesado, porque eles fizeram do mandamento um peso, até o momento que de fato você entendeu que as leis de Deus foram dadas por Deus para proteger a vida. Assim como hoje, então, que os membros aprendem com os pastores que a lei é um peso, que é para a morte, etc, etc, etc. Realmente, vemos cada vez mais que nada há de novo debaixo do sol, porque os mesmos erros dos que defendiam as igrejas e os ensinos dos pastores da época continuam hoje. E vemos ainda como, de fato, Pedro também estava correto quando disse, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Segundo Pedro 3,16. Deus seja louvado por abrir nossos olhos e nos mostrar o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Pense nisso e que Deus seja contigo.